Vamos, pela misericórdia do Pai, transmitir aquilo que eu creio que Ele tem para cada um de nós. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Gostaria que vocês estivessem abrindo ou ligando as Bíblias de vocês. Livro de Mateus. Não. Livro de Mateus. Glória a Deus. Capítulo 19. Livro de Mateus, capítulo 19, a partir do verso 16, irmãos. Quero estar lendo com vocês. Amém? Glória a Deus. Aproximou-se dele um jovem e lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas, se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe respondeu: Quais? Jesus respondeu: Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. O jovem lhe disse: Tenho obedecido a tudo isto, que mais me falta ainda? Jesus respondeu: Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus. Depois, vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Então, Jesus disse aos discípulos: Em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quando seus discípulos ouviram isto, ficaram extremamente admirados e perguntaram: Quem então pode ser salvo? Fixando neles o olhar, Jesus respondeu: Isso é impossível para os homens, mas para Deus tudo é possível. Tomando a palavra, Pedro lhe disse: Nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse: Em verdade vos digo, a vós que me seguistes, que na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em um trono glorioso, vós também vos assentarei em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo o que tiver deixado casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou filhos, ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da tua soberana palavra. Nós te pedimos, ó Pai, que ela cumpra o propósito pelo qual ela está aqui, que é alterar a nossa vida de forma positiva, fazendo com que cada vez mais sejamos parecidos com o teu Filho primogênito, Jesus Cristo. Aleluia. Pai, nós te pedimos que o Senhor quebrante as nossas forças, tire as nossas fortalezas humanas, para que aquilo que o Senhor precisa fazer aconteça. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, havia um vilarejo distante e longínquo, num país pequeno e pouco conhecido. Nesse vilarejo existia um carpinteiro que era muito conhecido por toda aquela população. Ele era conhecido porque ele construía as melhores casas daquele país. Esse carpinteiro se orgulhava de fazer as coisas exatamente da mesma forma, porque tinha aprendido aquilo com o seu pai, que por sua vez tinha aprendido aquilo com o seu avô. Eles eram então requisitados por muitas pessoas, porque sempre faziam bons trabalhos no que se dizia a respeito àquelas casas. Mas certa hora, um jovem arquiteto que veio de um local grande
e teve a oportunidade de estudar. Ele chega naquele vilarejo e ele vê como aquele carpinteiro constrói, e ele se aproxima daquele carpinteiro e ele propõe para que aquele método construtivo pudesse ser um pouco alterado, para que, ainda que já fosse bom, pudesse ainda ser melhor. Aquele carpinteiro, de primeira, diz não, porque ele está muito acostumado a fazer as coisas sempre do mesmo jeito, vindo da tradição que já herdara do pai, que por sua vez herdara do seu avô. Porém, aquele jovem arquiteto tinha uma característica que era visível. Ele era insistente. E na sua insistência, ele convenceu aquele experiente carpinteiro a adotar as suas técnicas no processo construtivo. Porém, aquele carpinteiro fez um acordo de que só usaria aquelas técnicas numa casa muito pequena e muito distante do centro. Isto foi feito. Eles juntos construíram uma casa com a experiência daquele carpinteiro e com as técnicas novas que aquele arquiteto trouxeram. Passado algum tempo, naquela região havia tormentas e chuvas muito fortes. E depois de uma tormenta e de uma chuva muito forte, muitas das casas daquele vilarejo foram danificadas. Porém, a casa, que fora construída em parceria com a técnica do carpinteiro e as inovações daquele arquiteto, não tinha sido abalada. Depois disso, aquele carpinteiro se dobra e começa a construir com aquelas técnicas novas. E ele percebe que colocar algo novo na sua técnica não faz com que ele precise renegar o seu passado. Muito pelo contrário, ele lapida aquilo que ele já faz muito bem. Irmãos, assim como um homem em seu estado civil, a partir do momento em que ele contrai um casamento, ele pode ir até os seus últimos dias de vida como um casado. Se algo der errado, aquilo que a gente não gosta e gostaria que acontecesse, ele pode se transformar num divorciado. Se algo por um infortúnio da vida acontecer, ele pode se transformar num viúvo, mas nunca mais ele pode ser um solteiro. Assim acontece com tudo o que se constrói ou se faz sobre algo que já está lançado em fundamentos. Todo o fundamento da igreja já foi lançado e nada mais pode ser posto como fundamento. Mas, por vezes, é necessário que nós reformemos algumas coisas para que elas se tornem melhores. Nessa manhã, eu proponho a cada um de nós, baseado no texto inicial que lemos, a estarmos dispostos a reformar alguns princípios que estavam dentro de nós. Não o fundamento, porque o fundamento a igreja já posto pelos apóstolos, pelo poder do Espírito Santo, pelas ordens do próprio Deus. Aleluia. Mas pontos de vista que nos foram comumente comunicados, e hoje eu creio que o Senhor quer não demolir porque não serviam, mas reformar para que eles se tornem ainda melhores. Amém? Amém. Glória a Deus? Amém. Então vamos juntos nessa caminhada. Eu creio que vai ser estimulante. Essa história que eu li sobre o jovem rico, ela é narrada em 3 dos 4 evangelhos, com pequenas modificações nos textos, então são textos muito parecidos. Nesse evangelho específico não fala, mas em outros evangelhos fala que ele era um jovem rico e em algumas passagens e algumas traduções que ele era um príncipe. Então ele era alguém que tinha posses materiais e possivelmente um título de nobreza. Esse jovem, então, ele chega até Jesus e ele, aproximando-se do mestre, ele pega e fala: o senhor é um bom mestre. Jesus, eu fico imaginando quão difícil é para alguém tentar se aproximar de Jesus quando ele não tem as intenções corretas. É como você com pressa, com um molho de chaves, tentando abrir um portão porque a chuva está vindo, ou alguém está batendo para entregar alguma coisa que foi encomendada, ou alguma emergência está acontecendo e você não lembra qual é a chave. Então você tenta uma, tenta duas, tenta três, e é quase que um desespero, porque você não foi, entre aspas, preparado para aquela situação. Esse jovem, então, ele começa um diálogo com Jesus e lemos que o intuito desse diálogo é saber sobre a vida eterna. É um motivo plausível, amém? Totalmente plausível. Então, ele chega para Jesus e fala: bom mestre, né? Qual o termo que ele usa aqui? Verso 16, né?
E aproximando-se dele, o jovem lhe disse: Mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? E na sequência, né? E ele lhe respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Aquele jovem se aproxima de Jesus e ele considera Jesus como um bom mestre. Entenda que Jesus, ele tem, é como se fosse, se ele tivesse, ele tem várias facetas. De cada ponto de vista que você o observar, você vai encontrar várias facetas, mas primeiramente ele é Deus. Então Jesus, quando aquele jovem se aproxima, falando que ele é um bom mestre, em outros evangelhos vai falar assim, bom é Deus, bom é meu Pai. Por que ele faz isso? Ele está dizendo que ele não é bom? Não, ele está dizendo que primeiramente ele não é mestre, mas que primeiramente ele é Deus. E sendo Deus, aí sim, ele é bom. Então ele está colocando em pratos limpos o início daquela conversa. Você não está se aproximando de um simples professor. Você não está se aproximando de um fenômeno da academia judaica. Você está se aproximando de Deus. Esse é o primeiro ponto que a gente consegue reparar quando esse jovem ele chega diante do mestre, diante de Jesus. E a gente percebe que ainda que houvesse um motivo plausível, que é a pergunta da vida eterna, Jesus parece que tem horas que é implacável, né? Ele parece que não tem dó, ele bate aonde dói. E tem que ser assim mesmo, porque ele conhece como nós precisamos receber a mensagem dele para que consigamos entender essa mensagem. E a narração ela vai continuando, né? Isso é uma história sendo narrada. Aqui tem um desfecho, tem um meio e a gente está passando pelo início dessa jornada. Então, qual é a pergunta central daquele jovem a Jesus? O que eu preciso fazer para herdar? Eterno. Essa é a pergunta central daquele jovem. Então Jesus, ele responde. Então, o que ele pega e fala? Verso 17. E ele lhes respondeu: Por que me perguntas sobre o que é bom? Somente um é bom. Mas, se queres entrar na vida, obedece aos mandamentos. Ele lhe perguntou. Então Jesus ele chega para o jovem e fala assim: Jovem, só Deus é bom, saiba que você está falando com Deus, ainda que com certeza naquele primeiro momento aquele jovem não entendeu isso, mas foi isso que o mestre estava dizendo para ele. Então você quer ter a vida eterna? Então guarde os mandamentos. Aqui, irmãos, é um dos pontos que eu quero pedir a sua ajuda, para que nós pensemos juntos, porque várias cabeças juntas são melhores do que uma. Se você olhasse esse texto e friamente tentá-lo aplicar, qual a conclusão que nós chegamos? Que a observação dos mandamentos gera salvação. E se a observação dos mandamentos gera salvação, quem precisaria de um Salvador? Estão comigo? Amém? Vamos construir esse pensamento e talvez a indagação que possa estar no seu coração fique muito mais claro até o final de tudo isso. Jesus, então, ele pega e ele dá a resposta: guarda os mandamentos. E aquele jovem tem uma tréplica inesperada. Se temos algo a falar desse rapaz, é que o rapaz era corajoso, porque ele está diante, no mínimo, do maior mestre de todos, ainda que ele não soubesse que aquele mestre, maior mestre também era Deus, ou primeiramente era Deus. Ele pega e fala: quais? Você entende o que ele quis dizer? Quais? Me fala a lista, porque, modéstia à parte, eu já guardo bastante deles. Então Jesus, ele faz algo que, se você também não tiver atento, você passa batido. Mas acredite, irmãos, tudo que está na Bíblia tem um propósito. Deus não colocou uma vírgula ou um tio aqui que não tivesse o propósito de te admoestar, me admoestar, de me curar, de me ensinar, de me corrigir, como a própria Bíblia nos orienta. Jesus, então, ele pega e fala, né? Verso 18. Ele lhe perguntou quais? Quais? Jesus respondeu: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Jesus, então, faz uma lista dos 10 mandamentos? Sim, não. Né? Ele cita alguns dos 10 mandamentos, mas ele não cita os 10 mandamentos. Nesse livro que nós estamos lendo de Mateus, ele cita o 6º, 7º, 8º, 9º e o 10º ele não cita, mas ele pega o que Jesus viria a falar depois. Que o resumo da lei é:
cuida do teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. Isso ainda nem tinha sido revelado de forma completa e Jesus agora já está inserindo nesse contexto. Quais são os primeiros mandamentos? São os mandamentos que diz respeito da obrigação do povo para com Deus. Honra teu Deus, não terá imagem diante dele, não tomarás o nome dele em vão. Então são os mandamentos que diz respeito do homem para com Deus. A partir dessa sequência que Jesus dá, são os mandamentos que diz respeito do relacionamento do homem com outro homem, com o seu próximo. Jesus, então, ele toca em algo que você fala, poxa, Jesus, então, primeiro está dizendo que se você segue os mandamentos, você entra na vida eterna. Mas nem são todos os mandamentos, porque ele não citou a lista completa dos mandamentos. Então, por certo, irmãos, nós precisamos crer que esse texto talvez não esteja dizendo aquilo que sempre aprendemos que ele estava dizendo. Aquele jovem, irmãos, ele tinha uma cabeça judaica. Entenda isso, uma mentalidade oriental. Só que você vai encontrar paralelos dessa mentalidade oriental ainda na nossa mentalidade ocidental, e você vai perceber isso. Naquela mentalidade oriental, e na antropologia a gente vê também que chama-se religião da terra, que são as religiões da terra, são todos os movimentos religiosos ao redor do mundo que têm uma divindade, a nossa divindade é o próprio Deus, criador dos céus e da terra, criador de tudo e de todos, amém? Nós não temos dúvida de quem servimos, mas os povos aí fora não sabem a quem serve, então cada um tem a sua divindade, amém? Ainda que não esteja adorando a nada e a ninguém, na sua maioria das vezes. Mas o que eles pensam e o que a religião da terra fala? Faça coisas boas para ser aceito. Você tem méritos que precisam ser evoluídos para que Deus te aceite. É por isso que a gente assiste filmes antigos ou lê livros específicos e a gente vê em todas as culturas do mundo sacrifícios pagãos a deuses pagãos. Não dificilmente sacrifícios humanos. Não era o caso daquele rapaz, porque ele era judeu e Deus proibia sacrifícios humanos, mas a mentalidade dele era: faço coisas para receber coisas. Essa era a mentalidade. Era a mentalidade básica de uma pessoa daquela época e naqueles dias. E lembre-se, o contexto aqui ainda é o que eu preciso fazer para herdar a salvação. Para herdar, não, para conquistar a salvação, que é o termo parecido com o que ele usa. Ele não fala simplesmente de você herdar, ele fala de você conquistar. E isso vai nos deixando intrigado. Jesus, então, ele pega e, nos detalhes, ele começa a explicar, ou pelo menos a deixar subentendido aquilo que ele queria. Né? Ele finaliza essa sequência de mandamentos, ou seja, uma lista incompleta. E por que ele não cita a parte do relacionamento de Deus com os homens? Ou melhor, dos homens com Deus. Porque ele está vendo claramente que aquele jovem não está conseguindo se relacionar com o próximo. E como diz o texto de 1 João, se você não consegue amar ao seu irmão que vê, como você vai amar o Deus que você não vê? Você entende que Jesus, ele está baixando a régua, entre muitas aspas, para que aquele rapaz entenda. E quando ele pega e fala para aquele rapaz, observe a lei e os mandamentos, para que ele está falando aquilo? Para que aquele homem se torne alguém cumpridor da lei, sabendo nós que era impossível, que o único que a cumpriu foi Cristo? Sabendo nós que o próprio Novo Testamento nos fala que se alguém tropeçar em apenas um dos mandamentos, tropeçou em toda a lei, e que ninguém conseguiu cumpri-la a não ser o próprio Cristo. Seria Cristo aquele que estaria orientando esse processo? Não. Não, definitivamente não. Jesus estava falando para que aquele jovem se expusesse à lei, para que ele fosse condenado pela lei, para que ele entendesse que ele não conseguia cumprir a lei. E quando você entende que você é um fracassado diante da lei de Deus, você precisa de alguém que te aceite pelo mérito dele. Você entende que você precisa de um redentor. Ele precisava observar a lei para ver que ele não conseguia cumpri-la. E qual a resposta daquele jovem? Quais mandamentos, Senhor? E não obstante, ele dá a sequência do texto, né? Verso 20. O jovem lhe disse: tenho obedecido a tudo isso. O que me falta ainda?
No outro evangelho fala, tenho obedecido a isso desde a minha infância. O que ele estava querendo dizer? Ele era um ancião de 200 anos de idade? Não, ele era um jovem. Se um jovem diz que faz algo desde a sua juventude, o que ele está querendo dizer? Eu sempre fui perfeito, Jesus. Porque esses mandamentos que o Senhor está falando, e o Senhor está amarrando eles a conquistar a vida eterna, eu cumpro desde sempre. Ele estava arrogando para si uma perfeição que Jesus estava querendo desconstruir nele. Por isso Jesus pega e fala, se apresente aos mandamentos e verás que não poderá cumprir. E ele me dá a brilhante resposta que temos. Irmãos, irmãos, irmãos e irmãs, o Senhor, ele fala no idioma que o nosso coração está disposto a ouvir, irmãos. Acredite, ele é poliglota. Ele vai falar a língua que cada um consegue entender. Só que não é ele que propõe o idioma, somos nós. Nós propusemos todo o tempo para ele a linguagem que ele deve falar conosco. Jesus aqui está dando, já que aquele rapaz considerava ele um mestre, Jesus então está dando uma aula. E lembre-se, o início da conversa é sobre a vida, algo primoroso, importantíssimo. E a sequência do texto, né, mostra o quanto Jesus ele trabalha nos detalhes. Nos detalhes. Jesus é aquele que ele vai olhando e ele vai trabalhando nos detalhes. É por isso que eu creio, irmãos, que nós, enquanto cristãos, precisamos nos aprofundar e escavar os evangelhos. Eu não sei se vocês viram um tempo atrás uma notícia de que, vocês lembram, nos anos 70, houve uma febre do ouro na região de Serra Pelada, em que vieram garimpeiros do Brasil inteiro e de outros países para extrair aquele minério. E eles chegaram a trocar a montanha de lugar. É como se eles tivessem arrancado a terra do Morro do Macaco, de onde é, e jogado para o lado. Eles escavaram aqui e jogaram para cá. E depois de um tempo, disse-se que o ouro acabou e todos foram embora. E agora, pesquisas geológicas falaram que não, tem mais ouro lá ainda do que eles conseguiram extrair originalmente. Por quê? Não tinham técnicas, não sabiam procurar, ou estavam procurando algo muito visível e não se atentaram aos detalhes. Os evangelhos, irmãos, por nós, muitas vezes, eles são negligenciados. A leitura e o estudo dos evangelhos. A gente lê meio como leitura de carreirinha, né? Vai que vai, assim, entra naquela sequência, mal sabendo nós que as maiores virtudes da palavra de Deus estão contidas aqui dentro. Então, que nós estejamos procurando com detalhes. Jesus, então, como ele se aprofunda no detalhe, ele pega e fala no verso 21. Jesus respondeu, se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas, ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste, porque possuía muitos bens. Naturalmente, qual é a aplicação padrão que nós sempre ouvimos a respeito desse texto? O amor do dinheiro te leva para o inferno. E se você vê a construção que Jesus vai fazer adiante, a gente chega a essa conclusão. Ela não é errada por si só, mas lembre-se, ela não é só isso, ou tão somente isso. Amém? Vocês estão aí? Amém. Estão comigo? Tá bom, glória a Deus. Jesus, então, ele chega para esse jovem e ele pega e fala assim, tá bom, você já cumpre os mandamentos, né? Olha, eu estou falando só 5, tá? Eu nem vou falar os 10, mas dos 5 tu cumpre. Não cumpre? Cumpre. Desde quando? Desde sempre. Então, beleza. Então, faz assim. Pega tudo que tu tem, vende e dá aos pobres. Olha que loucura. Jesus aqui, ele começa a trabalhar num ponto que se você não mergulhar na cultura judaica, na cultura oriental, você não consegue encontrar o sentido desse texto ou desse contexto. Lembra que eu falei de religião da terra, religião natural? Isso está em todo ser humano. Você pegar uma criança pequenininha, ela vai entender que se ela for boazinha com o papai e com a mamãe, ela vai ganhar presente no Dia das Crianças. Isso está dentro de nós. E eu não estou falando que na esfera humana isso não funcione. É óbvio que se eu faço coisas boas para as pessoas, elas vão se agradar de mim. Mas nós estamos falando de um relacionamento não de um homem com outro homem, mas do homem com Deus. Quando se trata do relacionamento do homem com Deus, não há nada que eu possa fazer de bom
para que ele me aceite, porque senão a salvação seria por obras. E Jesus não precisaria ter morrido, era só pessoas se transformarem em pessoas boazinhas. Amém? Amém. Vocês estão aí? Jesus, então, ele pega e chega para aquele jovem, vende tudo que tem, mas ouvindo essas palavras, o jovem retirou-se triste porque possuía muitos bens. Na Bíblia, irmãos, nós temos algumas premissas e a gente começa a entender como Deus faz. A gente vê toda a narrativa do Velho Testamento, tem uma história sendo contada ali, né? A gente começa num jardim e a gente termina Apocalipse com o quê? Com uma cidade. Então tem toda uma construção, uma ideia sendo construída. A gente vê Moisés perguntando qual é o nome de Deus. A gente vê Isaías começando a esboçar chamar a Deus de Pai. E a gente vê Jesus escancarando de que ele é um paizinho. Então tem toda uma história sendo construída ali ao longo da Bíblia e ao longo do Velho Testamento. Toda aquela dinâmica do templo no Velho Testamento, ele era muito além, ou melhor, não somente um centro de adoração daquele povo. Toda a dinâmica do Velho Testamento com relação ao templo tinha toda uma questão social. Porque vocês lembram de algo que sempre se repete? Órfãos, viúvas e estrangeiros. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Órfãos, viúvas e estrangeiros. Todo o tempo isso se repete lá, como função do templo. Então o templo era um centro de adoração, onde as pessoas se aglutinavam ali para adorar a Deus da forma que Deus tinha proposto para aquele povo naqueles dias. Porém, não era apenas isso. Era também um centro onde toda uma parte comum e social era feita para toda a população que estava ali. Por quê? Porque Deus se agrada de pessoas, irmãos. Deus gosta de gente e Deus gosta que gente esteja bem. Jesus, então, ele está dizendo para aquele jovem, vende o que você tem, porque na minha concepção, o dinheiro não é dinheiro. Na minha concepção, o dinheiro são as minhas mãos tocando pessoas, tocando os seus próximos. Entenda e compreenda o que eu vou falar da melhor forma possível, irmãos. É possível alguém considerar alguém com corpo atlético e gordura localizada? É possível você considerar alguém alto sendo abaixo da média? Na mente de Deus, irmãos, entenda que eu vou falar com muito amor e carinho, com muito respeito a cada um de vocês. Para Deus, é impossível alguém ser rico e ser vivo. Ah, você está querendo dizer... Qual era a ideia à época, irmãos? Naquele tempo, quem tinha bens materiais, na cultura judaica, era alguém que tinha o favor de Deus. Naquele tempo, quem tinha bens materiais, na cultura judaica, tinha o favor de Deus. Quando Jesus pega e fala, vende tudo que tu tem e entrega aos pobres, aquele jovem está falando assim, então você está querendo dizer que eu, que cumpro os mandamentos, ainda que os 5 que tu falou, mas desde criancinha, para herdar a salvação, eu preciso abrir mão daquilo que foi presente de Deus para mim? Jesus começa a desconstruir um pensamento, irmãos. Porque essa ideia não foi implantada de Deus para os homens. Deus simplesmente interagiu na realidade humana e foi transformando esses homens ao passar da história. Por isso que é injusto você fazer uma leitura de Gênesis achando que o livro de Gênesis tem pretensões de ser um livro de física, de química ou de biologia. É injusto você ver um testemunho de um homem de 6.000 anos atrás com uma cultura oriental e tentar julgá-lo com a nossa cultura ocidental 6.000 anos depois. É injusto você fazer isso. Jesus, então, ele está falando para aquele jovem, vai e faça. E qual a mensagem daquele jovem? Eu não posso fazer, porque eu tenho muitos bens. Jesus confronta ele no seu detalhe. Eu não vou nem dizer no seu pecado, mas eu vou dizer no seu detalhe. E entenda, querido e querida, Jesus vai te confrontar no seu detalhe. Só que a sua reação a esse confronto é o que vai fazer a diferença no decorrer da história. Lembra quando Jesus estava com a mulher samaritana? Ele estava caminhando, vindo de mais uma jornada, ele para no poço, ele está com sede, porque ele pede água. O texto fala que ele está cansado, e esse mesmo texto fala que os discípulos foram à cidade comprar comida. Ele está com fome. E ele começa a ter um diálogo com a mulher samaritana. E nesse diálogo ele vai e toca na ferida daquela mulher. Vai lá e chama o teu marido. Ela pega e fala assim, então, o que acontece? Eu não tenho. E Jesus fala para ela, bem 7. Já tivesse 5 e esse que você tem não é teu. E qual a postura daquela mulher depois de ser confrontada com Jesus? Ela foi para o terapeuta? Ela foi reclamar no Facebook? Ela foi
chorar de cócoras no seu banheiro azulejado? Não. Ela volta para a cidade convertida a tal ponto que é impossível que não veja que ela é convertida. Ela evangeliza uma cidade. E sobre o seu testemunho, as pessoas vão até Jesus. E elas conhecem o mestre diante do seu testemunho. Jesus confronta esse jovem e ao invés dele pegar e ter uma reação do tipo, uau, você me pegou? Danadinho? Dessa eu não consigo escapar? Qual foi a resposta dele? Não, isso eu não posso fazer. Isso que o senhor está dizendo eu não posso fazer. Só que aquilo que ele dizia que podia fazer, que era cumprir a lei e os mandamentos desde criança, ele também não podia fazer. Só que ele não se enxergava como uma pessoa assim. Vocês já ouviram o ditado que o pior cego é aquele que não vê, não, que não quer ver? Ele não quer ver. Eu tenho certeza que você conhece alguém assim. Se você não conhece, você é essa pessoa, tá? Sinto lhe informar. Se você não está vindo à sua memória, assim, alguém, é porque você é que é essa pessoa. Aquela mulher vai para a cidade saltitando, irmãos. Foi confrontada no seu pecado e se converte. Aquele jovem vai para casa triste. Porque aquilo que ele podia fazer, ele não quis. E aquilo que ele diz que fazia, de fato, ele não fazia. Jesus, então, ele continua na história. Verso 23. Então Jesus disse aos discípulos, em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E outra vez os digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Quando os seus discípulos ouviram isto, ficaram extremamente admirados e perguntaram-lhe, quem então poderá ser salvo? E fitando os olhos, ou fixando os olhos nele, Jesus respondeu, isto é impossível para o homem, mas para Deus tudo é possível. Amém. Porque eles criam que alguém que tinha dinheiro tinha o favor de Deus e seria salvo. Porque a ideia que se tinha vulgarmente, ainda que a Bíblia não apoiasse isso, lembre-se, eles eram judeus, que tiveram todos os problemas em seguir a Deus que nós sabemos, amém? Já lemos o Velho Testamento. Nós sabemos o que aconteceu com esse povo. Sabemos dos seus erros, das suas virtudes, mas sabemos dos seus erros também. E das suas fraquezas. Então, qual era a ideia? Um rico teria dinheiro para dar esmolas, e esmola compra salvação. Obras. Já ouviram alguma coisa parecida no dia de hoje? Pois é. Aquela ideia existia sobre aquelas pessoas. Então, quando Jesus pega e fala assim, dificilmente um rico entrará no reino dos céus, e não o suficiente, quando um judeu repete, é como se ele estivesse colocando em negrito. Ele não tem computador para pôr em negrito. Então ele repete. Quando Jesus ou qualquer personagem bíblico fala em verdade vos digo, outra vez vos digo, ele está frisando algo firmemente. Jesus agora não apenas ele reafirma, como ele dá um exemplo. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Alguns tentam diminuir o tamanho do camelo, dizendo que esse camelo é um tipo de corda usada para amarrar barcos ou grandes embarcações. Então não era um animal. Outros aumentam também da agulha, dizendo que essa agulha era uma porta que ficava lateral à porta principal, para que quando um país, uma região fosse atacado, as muralhas fossem fechadas, os últimos que estão atrasados ali conseguissem passar por aquele portão. Era muito estreito, uma pessoa tinha dificuldades de passar, eu possivelmente não passaria, ficaria para fora, já era. Mas um camelo, um animal, não conseguia passar. Segundo a Talmud, que é um compêndio, né, dos estudos dos judeus, dos rabinos judeus, eles falam, existe um paralelo lá dentro. Então, cremos de que era literal. O paralelo que tem lá dentro fala de, é mais fácil um elefante passar no fundo de uma agulha. Então, partindo desse paralelo, a ideia de que camelo é real e agulha é real, nos parece mais palatável. Jesus está dizendo, um animal camelo, que para um povo do Oriente, naquela região, era o maior animal que eles já tinham visto. Lembre-se onde eles estão, lá não tem elefante. Tá? Só alguém que viajou e foi para outra região viu elefantes. Ele fala, é mais fácil passar isso do que entrar um rico no reino dos céus. E o que Jesus está querendo dizer? Dinheiro é um problema, vocês são loucos. Não. Jesus não trata sintomas, Jesus cura doenças. Jesus não é aspirina, Jesus é a cura definitiva.
Ele sempre vai olhar qual é a raiz do problema e não qual é o sintoma que aquele problema está dando. Sempre, 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 sempre. O que ele está querendo dizer? Se você acha que com dinheiro você dá esmolas e com as suas esmolas você compra a salvação, se você acha que você cumpre os 5 mandamentos porque os primeiros tu não cumpre. Eu vou falar mais para frente, né? Jesus dizendo no meu evangelho sobre um tal de um Deus chamado Mamon. A este tu serves. É muito louco, porque é o único texto em que é colocado em pé de igualdade como uma força demoníaca, uma servidão a algo, equipara-se a um demônio e dá-se o nome de Mamon, que, lógico, tem uma transliteração e um significado. Jesus, então, ele está dizendo para aqueles homens, não é pelo dinheiro que vocês acham que tem, que vocês vão comprar a minha salvação dando esmolas. Não. Vocês vão ser salvos quando vocês reconhecerem que vocês são falhos, fracassados e perdedores, e que eu sou aquele que pode te dar salvação, ainda que você não tenha nada para me oferecer em troca. É o entendimento que Jesus está construindo sobre eles, lembra? É uma reforma. Eles tinham uma ideia a respeito de algo. Jesus não está arrancando essa fundação. Jesus está construindo sobre aquilo. Jesus está construindo sobre aquilo. E qual a reação dos discípulos? Eles ficam espantados. Eles ficam espantados. Porque o que eles continuam pensando? Peraí, é os ricos que são salvos. Porque o rico tem um favor de Deus, com o favor de Deus eles dão esmolas, com esmolas eles são salvos. Beleza. Se eles não entram, ô Pedro, quando que foi a declaração de imposto de renda sua no passado? Só para saber se dá acima de 20 mil por mês, para saber se tu é rico? Porque se não está fácil para os ricos, que dirá para nós, que somos os pobres? Essa era a ideia. Quando o pega e fala que eles se maravilharam, essa palavra maravilhar, ela também pode ser transferida ou traduzida como alguém que se espantou, que tomou um grande susto ou que tomou uma surra. Acho que talvez fosse mais apropriado esse último significado da palavra. Eles ficaram aterrorizados, porque se os ricos não entram, o que sobra para nós? E Jesus está dizendo para eles, olhando no fundo dos olhos deles. Para vocês, isso é impossível. Mas para Deus, e ele põe a mão em si próprio, porque ele é Deus, nada é impossível. Jesus está deixando bem claro que o homem é salvo pela graça derramada pelo Filho de Deus, aquele madeiro. Não existe obras grandes ou pequenas, não existe riqueza ou pobreza, não existe conhecimento ou alguém douto que faça com que essa pessoa seja salvo única e exclusivamente por sua vontade. Ele decidiu sobre isso. A própria Bíblia nos fala que esse Cristo que naqueles dias é imolado desde a fundação, ou melhor, desde antes da fundação, ele já tinha sido imolado. O plano de redenção não acontece quando um anjo decide se rebelar contra Deus. O plano de redenção não acontece quando um homem no jardim decide dar ouvidos àquela que não era a voz de Deus. O plano de redenção não aconteceu no dia. Eu estava aqui durante o louvor e Deus me levou a momentos e a histórias da minha vida. E eu comecei a repetir algo do tipo, desde o ventre da minha mãe, o Senhor me guarda e me cuida. E eu fui ser aceito por Deus aos 20 anos de idade. Então, alguém poderia falar assim, durante 20 anos você caminhou sozinho. Não! Eu nunca estive sozinho. Ele sempre esteve comigo e sempre esteve contigo em cada momento, em cada dia da sua história e estará até o fim. A questão é quem ele é na sua vida. Porque para aquele jovem ele era só um professor. Para aquele jovem ele era só um professor. E eu tenho certeza que para nós isso precisa ser diferente. Isso precisa ser muito diferente. Aqueles discípulos se assustam e a narrativa do texto continua. E eu já estou me encaminhando para o final, irmãos. Dizendo assim, verso 27. Tomando a palavra, Pedro lhe disse, nós deixamos tudo e te seguimos. Que recompensa teremos? Então Jesus lhe disse, em verdade vos digo a vós que me seguistes na regeneração, guarda essa palavra, na regeneração, quando o Filho do Homem se assentar em seu trono glorioso, vós também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos
de Israel. E todos os que tiver deixado casa, irmãos ou irmãs, ou pais ou mães, ou filhos ou campos, por minha causa, receberá 100 vezes mais e herdará a vida eterna. Mas muitos dos primeiros serão os últimos, e muitos dos últimos serão os primeiros. Essa subdivisão, eu coloquei até o nome. A soberba precede a queda. Repare que os discípulos estão interagindo com Jesus. O jovem rico já foi embora. Então está só Jesus e os discípulos. Nessa inteirinha, Jesus fala: os ricos não entram. É impossível, tão impossível quanto um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Ainda que as agulhas daquela época fossem grandinhas, né? Não, isso é impossível. Os discípulos se assustam e eles continuam falando assim: então tá bom, Jesus. Nós largamos tudo pelo Senhor. E quem que fala? O porta-voz deles. O tal do Pedro. Possivelmente o mais velho e experiente de todos eles. Muito provavelmente. Ele pega e fala assim: nós largamos tudo pelo Senhor. E aí, Jesus, ele com amor, irmãos. Eu vejo um amor e um carinho de Jesus aqui. Mas ele não deixa barato, tá? Não ache que porque você é tratado com amor e com carinho, que ele sempre não vai usar de todos os meios para que você se torne ainda melhor e mais entendedor daquilo que ele tem para você. Jesus, então, chega para ele e fala assim: na ressurreição, qual é o texto que ele usa? Na regeneração, guarda esse termo, na regeneração, eu vou me assentar no meu trono, e fala, vocês 12 se assentaram em tronos para julgar. Isso é um tema um pouco que entra em escatologia. Eu não tenho tempo para abrir esse assunto, então se eu não tenho tempo para abrir, ou melhor, não tenho tempo para fechar esse assunto, se eu não tenho tempo para fechar, não vou abrir. Mas não necessariamente são eles, enquanto eles julgando as outras tribos de Israel. Tem toda uma ideia da continuidade de uma igreja, né? Dos 12 simbolizando a igreja. Mas fato é que Jesus se assenta no seu trono e aqueles homens receberão aí sim esse benefício de ter largado tudo por Cristo, porque primeiramente eles só responderam aquilo que Jesus já tinha os atraído. Isso faz com que a gente repense algumas coisas, irmãos. A busca de Jesus como uma contrapartida. A busca de Jesus como aquilo que ele vai me dar em troca. A busca de Jesus como eu sou tão bonzinho, eu estou em todos os cultos, eu faço tudo o que é preciso fazer. A busca de Jesus como alguém que pode dar algo além daquilo que ele já fez na cruz, que é a salvação e a vida eterna. Com isso, eu não estou dizendo para que você esmoreça nas suas orações sobre as suas necessidades. Permaneça, porque a mesma Bíblia também orienta você a fazer isso. A mesma Bíblia orienta você a bater na porta, a você insistir. Contudo, se a resposta de Deus for a minha graça te basta, a graça dele te basta. Aleluia. Ela sempre te bastou e sempre te bastará. Amém. Perceba que Pedro entrou numa esfera que diz respeito a nós. Porque pela misericórdia de Deus, nós não estamos sendo o jovem rico. Porque o jovem rico está atrás de como herdar a salvação. Pela misericórdia, o que aconteceu com nós? Recebemos ela. Então nós não estamos. Aqui está sendo ensinado uma história que nós nos apropriamos desses ensinamentos, mas o público-alvo, nós não somos o jovem rico. Ainda que muitas vezes tenhamos o mesmo comportamento. O Espírito Santo morando dentro de nós. Mas pode ter certeza que no momento certo, se preciso for, tira a camisa para não sujar, porque ele vai te pôr de costas no chão, para você olhar para cima. Aleluia. Se precisar, não tenha dúvidas que ele vai usar tratamento de choque comigo e com você. Jesus, então, ele nessa sequência, ele pega e fala para aqueles homens: vocês já estão salvos, né? Ah, tá. Então a conversa entrou para outro nível. Não, fique tranquilo. Na regeneração dos tempos, tintim por tintim vai acontecer 100 vezes mais, a salvação está tudo garantido. Fica tranquilo. Só digo uma coisa para você, Pedro. Fica atento, Cefas, porque muitos dos primeiros serão os últimos. Primeiros como você, que são dos meus primeiros discípulos, serão os últimos. E muitos dos últimos serão os primeiros. E Jesus estava já adiantando o ensinamento que ele ia narrar no capítulo seguinte, quando ele pega e fala da parábola dos jornaleiros, né? Dependendo da versão.
em que um começa a trabalhar às 6 da manhã, o outro ao meio-dia, o outro às 3 da tarde, o outro às 5 da tarde. Quando o senhor da fazenda chega para pagar, todos recebem o mesmo pagamento. E quando quem entrou às 6 da manhã foi questionar o senhor pega e fala assim: tu está dizendo que se eu quiser ser bom, eu não posso ser bom? Eu posso ser bom com quem eu quiser ser bom. Ainda que você tenha entrado às 6 da manhã, eu te dei o que eu combinei com você. Aquele que entrou às 5, eu dei a ele o que eu combinei com ele. Jesus está dizendo e está deixando um alerta. Muitos dos primeiros serão os últimos e muitos dos últimos serão os primeiros. Isso nos faz uma aplicação direta, irmãos. Agora eu queria que você já se colocasse de pé. Isso nos faz uma aplicação direta, irmãos. Se nós não somos o público-alvo que diz respeito ao jovem rico, nós somos do grupo dos discípulos. Nós cremos que o que ele fez na cruz é irrevogável para cada um de nós. Nós cremos nisso. Cremos que aquele sacrifício foi único, completo e abrangente para cada um de nós. Nós não temos essa dúvida. Mas nós estamos ouvindo algo que isso diz respeito a cada um de nós. Cuidado. Cuidado. Porque se você acha que porque você já está salvo, está tudo bem, e que você não precisa fazer mais nada para ser salvo, não. Mas para parecer comigo, sim. Para ser salvo, mais nada. Mas para ser tido como alguém que se parece com um primogênito de Deus, sim. Nós, muitas vezes, irmãos, somos tolerantes com os jovens ricos que aparecem na nossa vida. Pessoas que ainda não conhecem o Senhor como eu e você conhecemos. E nós somos intolerantes com os próximos, especialmente se esses próximos forem cristãos como nós. Levantamos a nossa régua e estamos agindo como aquele jovem. Ah, tu não faz? Eu faço, desde a juventude. Por que tu não faz? O Senhor omitiu os 5 primeiros mandamentos, ou melhor, os 4 primeiros mandamentos, porque ele sabia que se aquele homem não conseguia se relacionar com o próximo, ele não conseguia se relacionar com Deus. Continua valendo a mesma coisa, irmãos. Se eu, que estou te vendo, não consigo me relacionar com você, como eu me relacionarei com Deus a qual eu não vejo? Tem um texto que fala, ele é um pouco aberto, né? Mas ele fala que alguns entrarão como que passados pelo fogo, chamuscados. A obra queima e ninguém precisa de obra para ser salvo, mas por algum motivo ele deixou esse texto lá. Entra, está salvo, mas chamuscado como fogo. Alguns mais menos espirituais falam assim: o importante é entrar. Jesus morreu por pessoas. Se você não entender que o importante são pessoas, você não entendeu a mente de Deus. Você não entendeu a mente de Cristo. Você vai ser servo do dinheiro, ou do dinheiro que você tem, ou do dinheiro que você quer ter. Você vai ser servo de algo ou de alguém. Você vai estar colocando alguém entre você e Deus. E toda aquela interação do homem com Deus se quebra porque você também não consegue cumprir os mandamentos. Ainda sendo aquele que hoje é casa de Deus. Olha que loucura. Não consegue se relacionar com Deus porque tem alguém entre você e ele morando dentro de você. Que nessa manhã, queridos e queridas, aceitemos essa reforma. Assim como aquele carpinteiro, depois da insistência daquele jovem arquiteto, percebeu que naquele sino, naquela técnica, algo bom poderia ser feito, não para destruir o que já havia, mas para ser melhorado. Que você possa reformar pensamentos e sentimentos dentro do seu coração, para que essa palavra encontre espaço. Por vezes, a reforma é leve, apenas uma demão de tinta, uma breve limpeza é suficiente. Por vezes, é necessária uma demolição. Mas ainda assim, será uma reforma. Amém? Glória a Deus, feche seus olhos. Pai amado, em nome de Jesus.